Continuando, turma, tá bom? Lá no finalzinho da página 2, vamos lá? Onde fala assim, filosofia da educação. Acharam? Vamos continuar. 1. Significado da filosofia. O que é isso, professora? É um corpo de conhecimento constituído a partir de um esforço que o ser humano vem fazendo para compreender o mundo e dar-lhe um sentido, um significado compreensivo. Ou seja, é um corpo de conhecimentos em filosofia, significa um conjunto coerente e organização de entendimentos sobre a realidade. Conhecimentos, turma, estes que expressam o entendimento que se tem no mundo todo, a partir de desejos, anseio e aspirações. Ou seja, turma, a filosofia, ela, tá bom? Como o texto mesmo diz, ela expressa o entendimento que tem no mundo. Expressa o corpo de conhecimento, trazendo, né, a nossa realidade, trazendo a nossa classe social, trazendo o indivíduo como um todo, tá? Continuando. Neste sentido, turma, a filosofia é uma força e o sustentáculo de um modo de agir. É uma arma na luta pela vida e pela emancipação humana. Ou seja, tudo o comportamento que nós temos, o modo de pensar, tudo que está em nossa volta, tá bom? Ela nos ajuda a entender cada indivíduo. Por quê? Cada um se comporta de uma maneira, certo? Cada um responde pelos seus próprios atos e pelo seu próprio pensamento, pela sua própria maneira de ser, tá bom? A filosofia, ela traz isso pra gente. Nesse sentido, em síntese, a filosofia é uma forma de conhecimento que, interpretando o mundo, foi o que eu já falei, cria uma concepção coerente e sistêmica que possibilita uma forma de ação efetiva, tá? Compreendido o significado de filosofia? Vamos para o segundo. Aplicações da filosofia na educação. Como isso, professor? Como aplicar a filosofia na educação? A educação dentro de uma sociedade não se manifesta como um fim em si mesma. Ou seja, é um instrumento de manutenção e transformação social. A filosofia dentro da educação, ela vai constante se adequando conforme a transformação da classe social, tá bom? Assim sendo ela necessidade de pressupostos, conceitos que fundamentem e organize os seus caminhos. Ela te dá direção, ela te orienta como você se comporta na sociedade. A filosofia fornece à educação uma reflexão sobre a sociedade no qual está situada, foi o que eu já falei para vocês,
sobre o educando e o educador. É para onde esses elementos podem caminhar. O educando, quando muitas das vezes chega na escola, ele já vem com a sua bagagem, a sua bagagem de conhecimento, que eu falo. E nós, educadores, vamos direcionar esses conhecimentos a partir da sua vivência, da vivência desse educando que ele traz para dentro da sala de aula. Vamos organizar esses caminhos, como ele tem que se comportar na sociedade, que ele não pode jogar lixo no chão, que ele não pode deixar a bica aberta, porque senão acaba a água do planeta. Tudo isso, a filosofia ela vai nos ensinando e nos instruindo a ajudar esse educando dentro da sociedade. É o nosso papel de educador, dar os caminhos para ele, tá bom? Continuando. O educando, que eu já falei, quem é? O que deve ser? Qual é o papel no mundo? O educando, quem ele é na sociedade? O que ele deve ser na sociedade? Como ele deve se expressar na sociedade? E qual é o papel dele? Qual é a importância dele nesse mundo? Cabe o educador direcionar esse educando. O educador, que eu já falei, já antecipei e vou continuar. Quem é? Qual o seu papel no mundo? Quem somos nós, educadores? Porque vocês já são educadores. Qual é o seu papel perante esse educando? Perante o mundo que nos cerca? Já parou para pensar? Viu como é que é fundamental nós, educadores, para orientarmos os nossos educandos a conviver na sociedade? Porque é dentro da escola que ele aprende a pedir obrigada, a pedir com licença, a não gritar, a não bater no outro na rua, e sim ajudá-lo. Viu como é que nós somos importantes para esse educando? Continuando. A sociedade, o que é? O que pretende? Qual deve ser a finalidade da ação pedagógica? Esses são alguns problemas que existe a reflexão da filosofia, tá bom? Lá no 3, diz assim pra gente, turma: educação como transformação da sociedade. Não há uma pedagogia que esteja isenta de pressupostos filosóficos. É possível compreender a educação dentro da sociedade como seus determinantes, e condicentes, mas com a possibilidade de trabalhar pela sua democratização, ou seja, pela sua ação na sociedade, tá bom? Mais abaixo diz assim: do ponto de vista prático, trata-se de retomar
a luta contra a seletividade, ou seja, a discriminação e o rebaixamento do ensino das camadas populares. Que isso, professora? É a luta contra a marginalidade através, turma, da escola. Significa engajar-se no espaço para garantir os trabalhadores um ensino da melhor qualidade possível nas condições históricas atuais. Ou seja, a educação, ela vem transformando, tá bom, turma? Ela vem, perdão, turma, voltei. Ela vem transformando, tá? Transformando as escolas para aquelas classes menos favorecidas, trazendo um ensino de qualidade igualitário para todos, tá? Continuando. A educação, como transformadora da sociedade, recusa-se tanto ao otimismo ilusório quanto ao pessimismo. Por isso, propõe-se compreender a educação dentro de seus condicionantes e agir estrategicamente para a sua transformação. Ou seja, a escola tem um papel de ensinar as ações que possam melhorar a qualidade de vida da comunidade que essa escola está inserida, trazendo essa educação igualitária para todos, tá? Sendo da classe menos favorecida como da classe mais favorecida, tá bom? No quarto diz assim: os sujeitos do processo educativo. O ser humano emerge no seu modo de ser dentro de um conjunto de relações sociais. Como assim, professor? É as suas ações, reações e o seu modo de agir, as suas condutas, as censura e as convivências sadias ou neuróticas nas relações de trabalho e de consumo, que constitui a prática social historicamente do ser humano. Ou seja, através do seu modo de agir, do seu modo de se comportar, do seu modo da sua convivência de trabalho, da sua relação individual, da sua relação em grupo, que vai trazer as ações da sociedade que você está inserido. Mais abaixo diz assim: o ser humano é social na medida em que vive e sobrevive socialmente. A sua prática é dimensionada por suas relações com o outro. É o saber respeitar o outro, é saber que quando o outro está falando, nem sempre o que o outro está falando é o certo ou o errado. É saber que cada um tem o seu modo de pensar, cada um tem o seu modo de agir, cada um tem o seu modo de se
expressar perante a mim, perante a você, e a nossa parte é saber o respeitar. Respeitar o nosso próximo. Respeitar que o seu amigo, ele não pensa igual a você. Mas o seu amigo, ele tem o livre-arbítrio de se expressar também. E saber respeitar é o fundamental, tá? O ser humano se torna propriamente humano na medida em que, conjuntamente com os outros, é o que eu já falei para vocês, seres humanos, pelas ações, modifica o mundo externo conforme as suas necessidades e, ao mesmo tempo, constrói a si mesmo. Desde o momento que a gente, turma, aprende a conviver, a respeitar o outro, nós se autoavaliamos. Pelo menos eu sou muito autoavaliativa comigo mesma. Eu busco aprender sempre, tá, turma? Não, professora, você é professora, claro que você tem que buscar o conhecimento sempre. Ninguém sabe tudo. Mas o meu próximo, se ele sabe um pouco mais do que eu posso ser humilde e de reconhecer. Você pode me ensinar? É isso que é o construir a si mesma. É saber se comportar, é saber que nem tudo você sabe, mas você está disposto a aprender sempre com o seu amigo ao lado. Eu mesma aprendo com vários amigos acadêmicos, né? Vários amigos e amigas que são doutores, que têm um pouco mais, um grau mais elevado do que o meu. Eu sou uma professora que adoro buscar o conhecimento e adoro aprender novidades. Adoro falar que você me ensina o que eu não sei? Essa palavra é difícil. Eu não sei o significado. O que se espera? Isso é construir, turma, a si mesmo. A nossa própria personalidade e a nossa própria vida profissional. Tá bom? Continuando. Assim quanto ele humaniza a natureza pelo seu trabalho, humaniza a si mesmo. Assim como ele cuida da natureza, né, que está inserido, ele cuida de si mesmo. O educador e o educando, como os seres individuais e sociais, ao mesmo tempo, constituídos da trama contraditória e de consciência crítica e a alineação interagem no processo educativo, ou seja, eles são sujeitos, tá, da história na medida que constrói ao lado do outros, que eu já expliquei isso para vocês, outros seres humanos, um contexto social definitivo. Assim como nós, seres humanos, ensinamos os nossos alunos a aprender com o próximo, nós vamos construir o nosso próprio eu, tá bom? Continuando lá na página 4, que diz assim: como surgiu a sociologia? A sociologia, né, é uma ciência que tenta explicar a vida social, certo? Nasceu de uma mudança radical da sociedade, resultando no surgimento do capitalismo, ou seja, da mão de obra. Nós, né,
temos que buscarmos, o conhecimento sempre e nos qualificarmos cada vez mais para obter uma mão de obra eficaz. No século XVIII, foi marcado pelas transformações, fazendo o homem analisar a sociedade um novo objeto de estudo. Ou seja, uma situação foi gerada pelas revoluções industrial e francesa, que mudariam completamente o curso que a sociedade estava tomando na época, tá? A Revolução Industrial, por exemplo, representou a consolidação do capitalismo, ou seja, uma nova forma de viver, a destruição de costumes e instituições, a automação, o autossuicídio, a prostituição, a violência, a forma do proletariado e etc. Ou seja, através disso, a Revolução Industrial, ela vem nos ensinando a como lidar com essas situações na sociedade e nos orienta à melhoria de cada uma delas. Na Revolução Francesa, encontra-se filósofos a fim de transformar a sociedade, ou seja, os movimentos que também objetivavam demonstrar a irracionalidade e as injustiças de algumas instituições, pregando a liberdade e a igualdade dos indivíduos, que na verdade descobriu-se mais tarde que esses eram falsos dogmas. Ou seja, é um cenário que leva à constituição de estudo científico da sociedade. Igual eu já falei, estudo científico é um estudo comprovado, né, nessa melhoria da sociedade, tá bom? Contra a Revolução, pensadores tentaram reorganizar a sociedade, estabelecendo ordem, conhecendo as leis, não é verdade? Que regem os fatos sociais, ou seja, colocando leis de violência contra a mulher, de violência contra o idoso e organizando o comportamento dos indivíduos na sociedade. Era o positivismo surgindo e com ele a instituição da ciência da sociedade. Tal movimento revalorizou certas instituições que a Revolução Francesa tentou destruir e criou uma física social, tá? Ou seja, criada por Comte, o pai da sociologia. Depois disso, depois das coisas que aconteceram na sociedade através da Revolução Industrial, a Revolução Francesa veio para colocar ordem na casa. Outro pensador diz assim: Durkheim tornou-se um grande teórico desta nova ciência, se esforçando
para emancipar como disciplina científica. Ou seja, Durkheim, ele trouxe, tá, as comprovações dos atos e comportamentais das pessoas na vida social, tá? Foi dentro desse contexto que surgiu a sociologia, ciência que, mesmo antes de ser considerada como tal, estimulou a reflexão da sociedade moderna, colocando como objeto de estudo a própria sociedade, tendo como principais articuladores o Augusto Comte e o Émile Durkheim. Ou seja, turma, eles vieram mostrando através dessa disciplina científica que as atitudes deles estavam erradas e tinha a lei que respaldava as atitudes dos seres humanos nessa sociedade, né, anterior da Revolução Industrial, tá bom? Turma, eu fiz esses fragmentos da apostila, mas eu peço a vocês, leiam a apostila toda, tá bom? Leiam tudo, tá? E tenho certeza que vocês são capazes, tá bom? Nossa aula fica por aqui, tá? Até semana que vem. Beijos, fiquem com Deus.